Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o modo de entrada, tá? Para a gente escolher qual é a entrada. A gente tem três tipos de entrada e a gente vai falar sobre isso, beleza? E aqui, pessoal, independente de ser a versão Trader Elite ou Trader Starter, a gente tem três tipos de entradas, tá? Então, quais são elas? Seria ponto de entrada, que a gente não vai falar nesse vídeo, entrada manual, que é o foco desse vídeo, e entrada por amplitude, tá? A manual é o que depende da boleta, tá? Ponto de entrada em amplitude é quando o robô ele entra automaticamente, faz toda a gestão das ordens e sai das operações, tá? Então ele trabalha 100% automático. E a manual é que depende exclusivamente da sua entrada e não necessariamente da saída, mas você pode também fazer a saída de forma manual, tá? Então a gente vai falar dela. Quando a gente coloca aqui para o robô trabalhar de forma manual, esses outros parâmetros aqui, ó, comprado ou vendido, qual a tendência, comprado ou vendido, qual a tendência, amplitude de dia ou ponto de entrada, não serve para nada, tá? Então, independente de ter ou não ter informação aqui, ó, não vai servir para nada. Por quê? Porque isso daqui só serve para ajudar o robô automaticamente a identificar quais seriam as entradas que você gostaria de parametrizar para realizar a primeira operação, tá? Então, quando você coloca manual aqui, ó, você automaticamente, vamos zerar aqui, está dizendo para ele que você vai informar para o robô qual que é o seu ponto de entrada. E quando você informa para o robô, por exemplo, eu vou colocar aqui para comprar. Na hora que você aperta na boleta, manda comprar, ele já fala aqui, ó, que você está com uma posição em aberto do lado do comprador e a quantidade de contratos que você está posicionando, tá? Aqui ele fala o preço que você entrou, aqui ele informa qual que é o seu preço de entrada e ele fala qual que é o valor financeiro que está em aberto naquele momento. Então isso vai sendo atualizado a todo instante, tá? E aí, a partir do momento que você dá essa entrada no mercado, toda a gestão de ordens montada do grid dele é automático, tá? Então, você pode ver que, de acordo com a minha configuração aqui, ó, ele já colocou. Vou até diminuir aqui para ficar mais fácil de ver. Ele já colocou aqui, ó, o meu take profit, que seria a minha saída, meu primeiro nível de gain, tá? E o meu stop loss, tá? Esse primeiro nível de gain, depois eu vou explicar lá na frente, o stop loss também eu vou explicar, mas a única coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que todas as entradas desse robô, ele é a mercado, tá? E as saídas, elas são apregoadas, então ele entra a mercado e a saída eles vão deixando ele apregoado, tanto que se ele entrar em uma outra posição agora, ele já vai colocar o seu gain, que teoricamente seria a grade, o tamanho da grade que eu teria montado, no caso acho que foi 50 pontos aqui, então o meu gain seria 50 pontos para cima da segunda entrada, e meu stop vai vir junto aqui, ó. Todas as ordens de stop vai estar junto aqui, tá? Nessa mesma posição aqui, tá? Então basicamente seria isso. Então ele entra no mercado, então ele vai monitorando qual é a posição do preço e aí ele dispara a ordem na hora que atingir aquele determinado valor, tá? E aí aqui basicamente a gente tem duas situações, né? A gente tem, deixa o robô trabalhar, ou ele pegar o nosso gain final, ou ele vai pegar o nosso stop final para efetivamente sair de todas as operações, ou da forma que eu atuo, né, que eu fico vendo estruturas de mercado, e aí eu determino qual hora de sair, eu venho aqui, ó, zero operação. Se ele montar uma nova estrutura, um novo fator de confirmação para eu entrar na posição comprada ou vendida, eu venho e entro aqui manualmente também, tá bom? Então, o manual é isso. Você determina o momento que vai ser sua entrada, e aí, se você quiser fazer depois a saída 100% automática ou 100% manual, aí fica a seu critério, tá? Então, se eu quiser sair também de novo, eu venho aqui zero. Beleza? Então, seria isso. A gente tem três modos de entrada,
manual, que é do jeito que eu falei, e opera dessa forma aqui, via boleta. E o ponto de entrada e amplitude eu vou explicar nos próximos vídeos. Beleza? Valeu!